Bom, fala pessoal, tudo certo? É, Alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre algumas propostas de troca que o Lakers poderia fazer, né? Para fortificar um time para o Luka. O vídeo, por incrível que pareça, deu bastante visualização, eu fiquei até surpreso. E aí a questão aqui é o seguinte: eu vou falar hoje sobre a aposta de Austin Reeves, certo? E o efeito Schroeder que pode acontecer aqui caso o Lakers faça a renovação do Austin Reeves. Eu não vejo um problema em o Lakers renovar com Austin Reeves. O problema seria renovar por um valor muito alto. Em 2021, ele teve aquela questão de poder ter renovado com o Dennis Schroeder, porque o Dennis Schroeder tinha feito uma temporada regular boa. E o Dennis Schroeder fez uma aposta de declinar a opção de renovação com o Lakers. O Lakers tinha oferecido 80 milhões para ele e ele simplesmente recusou porque ele falou que era um atleta que merecia mais dinheiro. Então, isso criou um efeito Schroeder aqui, né? Eu fiz essa apresentação aqui, como eu sou universitário, eu gosto bastante de criar apresentação, mas para a questão de dar um contexto do que eu vou falar. E é importante, principalmente, ressaltar que eu não sou nenhum analista profissional. Aqui é mais uma conversa de boteco e, no final das contas, são ideias propostas para resolver problemas do Lakers que façam com que ajude o Luka a ganhar um título, né? Eu também não sou muito fã do Austin Reeves porque eu vejo ele como um buraco defensivo muito grande que não vale a pena o investimento tão alto nele. Tem vários jogadores na NBA que você pagaria 25, 30 milhões que entregariam ali 18 pontos, 18, 16 pontos e uma defesa sólida. E você vai pagar um valor muito alto pelo Austin Reeves só pelo ataque, não sei se compensa. Então isso aqui é um problema. E aí a gente vai começar o vídeo com a aposta de Austin Reeves. Como a recusa da renovação pode replicar o efeito Schroeder. Lembrando que ele já declinou, né, a opção de renovação dele porque ele quer um contrato máximo. Então vamos prosseguir aqui. Aqui a gente tem o Fantasma 2021, que é exatamente a questão do Dennis Schroeder. Então vamos lá. O que foi que aconteceu? Em 2021, o Lakers ele tinha oferecido 84 milhões para o Schroeder por 4 anos de contrato. O Schroeder apostou em si mesmo. Ele falou: eu mereço mais porque eu consigo produzir mais. E aí a gente vai para os números do Schroeder em 2021. Tem que ter embasamento do que vai falar, na verdade. Então, quais eram os dados do Schroeder em 2021? Ele vinha de uma temporada de 15 pontos ali. Ele vinha jogando até bem. E aí você vê a eficiência do cara com 43%. Não é das melhores, mas é aceitável. Ele vinha com a porcentagem de 3 também um pouco baixa. Questão de assistências, ele deu ali mais ou menos 5,8 assistências por jogo, com um número bom de steals, então aparentemente ele é um jogador defensivo, um jogador assim, mediano defensivamente para a época, com uma boa eficiência de pontos, certo? 15,4%. 15,4%. 15 pontos por jogo, beleza? E aí, vamos voltar para a apresentação. O que é que acontece? Ele apostou em si mesmo, falando que os 84 milhões que o Lakers tinha oferecido era pouco pela temporada que ele tinha feito. Então ele queria o quê? Mais dinheiro. E aí o que é que acontece? Ele termina a temporada, como a gente vai ver inclusive aqui nos dados, ele termina a temporada e simplesmente sai na free agents para o Boston Celtics. E ele assina por um valor um pouco menor no Boston Celtics, com a promessa de que faria, sei lá, uma temporada melhor no Boston Celtics para ganhar um contrato melhor no Boston Celtics. Visto que, como ele tinha declinado esses 84 milhões aqui do Lakers, ele não conseguiu simplesmente nenhum contrato na casa dos 100 milhões, 80 milhões. E aí isso foi um problema para ele. Porque ó, sem opções milionárias ele teve que assinar por 5,9 milhões por um ano com o Celtics. Porque ele recusou os 84 do Lakers. Entendeu?
E aí isso foi um problema pro Schroeder, né? Pro Lakers não foi problema, porque o Schroeder, inclusive, ele apostou em si mesmo, inclusive pro playoff. Naquela temporada que ele recusa os 84 milhões, ele, segundo ele tinha feito uma temporada regular boa e um playoff bom. E aí se você for ver o playoff dele em 21-22 pelo Lakers, ele teve uma média de 14 pontos por jogo, jogando 32 minutos, com 40% de acertos de quadra, né? Então ele tentava mais ou menos ali quase 12 cestas e só acertava quase 5 cestas. Então isso era um problema. E se você for ver a porcentagem para 3 era pior ainda. Ele precisava de 4 tentativas para acertar uma. Isso aqui significa que ele acertava 30%. Então o playoff dele fez com que o Lakers não renovasse com ele. Olha só que resenha, né? Tipo assim, ele recusou, no caso, né? Recusou a oferta do Lakers. E aí o Lakers deu sorte dele ter recusado, né? Porque daí ele fez um playoff horrível. E aí isso fez com que, por exemplo, fosse o desastre, né? Ninguém quisesse dar um contrato bom para ele na free agency. E aí quem se lascou foi ele. E aí isso aqui é um prejuízo que ele teve, né? De mais ou menos 78 milhões. Então, o pessoal fala, né, que ele pediu ali um max contract. O que é um mito, porque ele não poderia pedir um max contract. Tipo, o Lakers ofereceu tipo, o máximo, legalmente falando, que ele poderiam dar, que era 120% do salário dele. Então não foi um max contract que ele pediu, foi mais uma questão de tipo, o Lakers ofereceu o máximo que podia e ele queria mais e o Lakers não podia dar mais. E aí ele falou, bom, eu sou melhor do que isso, então eu prefiro sair para free agency e conseguir um contrato maior. E aí aquela questão, o playoff lascou com ele. E aí a gente vem para o cenário de 2026 com Austin Reeves. O que é que acontece? O Austin Reeves ele rejeitou mais ou menos um contrato parecido com o do Dennis Schroeder, né? Porque eram 84 milhões, aqui é 89 por 4 anos. E eu acho que eles rejeita isso aqui, pelo que eu entendi, ele ia fazer isso de qualquer forma. Ele ia rejeitar pra. Porque de forma eu acho que ele merece. Se a gente for aqui numa calculadora e a gente fizer um cálculo, basicamente seriam 89 milhões que o Lakers ofereceu pro, sei lá, 4 anos. Isso ia dar 22 milhões por ano. Eu também acho que é pouco para o Austin Reeves. Eu acho que ele merece mais. Eu acho que ele merece na casa de uns 30, 33. Eu acho que é o valor que ele vale. Levando em consideração que ele não é um bom jogador de playoff. E levando em consideração que ele é um buraco defensivo muito grande. E aí, recusando esses 89, ele tá, ele tá agora podendo assinar um contrato máximo de 241 milhões por 5 anos. Isso aqui é o que ele pode fazer atualmente. Então ele teve essas médias, né, esse ano e tal. O Austin Reeves teve média na temporada regular desse ano de 23 pontos por jogo, dando ali 5 assistências, um roubo de bola, com um bom acerto de quadra, acertando metade de tudo. Isso aqui é interessante para vir de comparação o SGA, né? O Shai, ele acerta 55%. Então o Austin Reeves aqui está com uma porcentagem muito boa de acerto de quadra, com uma porcentagem de 3 pontos ali não tão boa, o ideal seria uns 40%, mas está na casa dos 36 é bom também. O problema é isso aqui, ó, playoff. Levando em consideração aquela temporada que ele jogou 22-23 e que o time era muito bom, porque tinha Anthony Davis e tinha LeBron James, ele jogou de certa forma até que mediano no playoff. Para o valor do contrato dele, para a época, na minha cabeça vale a pena. Para o contrato que ele tinha da época, né? Se a gente for ver aqui, ó, para o contrato que ele tinha na época, valia muito a pena pelo que ele tava fazendo, né? Ele recebia ali, ó, ele sempre recebeu pouco, né? A média de salário dele nunca foi tão grande assim. Acho que inclusive esses dados aqui eu não sei se estão bem atualizados. Eu tinha visto em outro lugar que ele ganhava mais de 1 milhão de dólares por temporada, então eu não sei se esses dados são tão atualizados assim.
Mas em resumo, se ele ganhasse na casa dos 14 milhões, inclusive como ele ganha hoje, produzindo o que ele estava produzindo, eu acho que é legal ele ganhar o que ele estava ganhando na época para o que ele produziu no playoff, né? Da época, fazendo 16, 17 pontos, ganhando uns seus 12, 13 milhões. Eu acho que inclusive é muito bom. O problema é que nessa temporada ele quis dar a vida, recusando as play options que o Lakers deu de 89 milhões. Ele quis dar a vida, né? Ele quis mostrar o valor dele, assim como o Dennis Schroeder fez, buscando um contrato máximo. Qual foi o problema? Playoff. No playoff ele chega muito mal. E aí quando eu falo muito mal, é isso aqui que eu tô falando. Ele acertou simplesmente 30% do que ele, de arremesso até agora, na média, sabe? Na média de arremesso ele vem acertando 30%, então ele tá chutando 15 para acertar 4. Esse é o problema. E na temporada passada foi a mesma coisa. Teve ali um pouco maior, né? Não foi exatamente a mesma coisa, mas mesmo assim foi na casa dos 40%. Isso aqui já começa a ser baixo. Isso aqui já começa a ser baixo. De todos os arremessos de quadra, tu acertar 40% é um problema. Porque tu vai precisar chutar 14 para acertar 6. Tá entendendo? E na porcentagem de 3 pontos da temporada passada, ele só estava acertando 30. Essa ele só está acertando 10%. Então, tipo, isso aqui mostra que o Austin Reeves não vai desempenhar o que ele desempenha na temporada regular no playoff. E isso vai se tornar um problema. Por que vai se tornar um problema? Por causa do valor que ele quer, 241 milhões por 5 anos. E aí o que acontece? Isso não vai quebrar a folha salarial do Lakers, mas vai acarretar um problema para o futuro do Lakers, se o Lakers pensa em pegar, sei lá, jogadores muito fortes numa free agents. Então, por exemplo, aqui no Lakers eu tô com a tabela aqui dos valores de cap salarial desse ano. Por causa de ter LeBron James, Austin Reeves e vários outros jogadores, eles estão com 194 milhões de gastos, né? Então eles já estão passando ali um pouco das taxas, né? Porque se eu não me engano está na casa de 170 milhões, que é o máximo que o time pode gastar, e aí ele começa a pagar algumas taxas. Então, tipo, tá de boa. 194 milhões está de boa. Qual o problema? Em 2026, esse valor vai baixar para 100 milhões. Ou seja, vai sair muito jogador mesmo do Lakers. E aí ele vai ficar com 107 milhões para pagar de salário. A vantagem disso aqui é que se tivesse um jogador muito bom na free agency desse ano, de 2026, ele já poderia pegar um jogador muito bom e dar um contrato máximo. Sei lá, vamos dizer que o Yannis, um exemplo, né, ele saísse na free agency desse ano, o Lakers poderia sossegado pegar ele, porque teria um cap gigantesco e poderia pagar uns 60 milhões para ele, 70 milhões para ele, sossegado. O problema é que o Yannis, obviamente, não vai sair na free agency, né, ele vai sair em algum momento por meio de troca. Porém, se aqui tivesse uma renovação de Austin Reeves, esse valor de 14, segundo o que ele está querendo, de 241 milhões, dividido ali por 5 anos, vai dar o equivalente a 48 milhões por ano. Qual o problema disso? Nem o Luca ganha isso, rapaz. Entendeu? Nem o Luca ganha isso, o Austin Reeves vai querer ganhar isso. Você tá doido, moço. Não faz sentido nenhum. O Austin Reeves passar de 40, de 14 para 48. Entendesse? O máximo. Eu concordo que ele vale mais de 30. Só que o que eu julgo mais de 30 não é mais de 35 também, não. É na casa dos 30, 33, 32. Eu acho que já seria o suficiente para ele. O problema é que, tipo, pagar em torno de 40 milhões para o Austin Reeves, rapaz, vai dar uma quebrada no Lakers. Vocês não tem noção, não, cara. Assim, não vai quebrar a folha salarial, como eu expliquei, né? Vai quebrar o futuro do time para 2027. Por que 2027? Como eu falei, esse ano não vai ter jogador bom na Free Agents. Mas em 2027 vai ter. Ano que vem, meu amigo. Eu vou só mostrar pra vocês o que é que vai ter ano que vem. Olha só. Pra temporada de 27. Ou seja, acabou essa. Vamos dizer que o Lakers faça uma temporada, sei lá,
muito ruim esse ano. Porque vai ter jogador, um monte de jogador pereba com valor de contrato baixo. Mas olha só o que é que vai ter pro ano que vem, para a temporada de 27. A quantidade de jogador que vai estar disponível no mercado. Muitos desses jogadores com idade, como vai passar um ano a mais, né? Então a maioria desses jogadores, por exemplo, o jogador está com 31, vai estar com 33 no ano que vem, porque ele vai fazer aniversário esse ano, vai para 32, ano que vem vai estar com 33, entendeu? Então, tipo, muitos desses jogadores aqui, se eles não conquistaram um título ainda, eles vão fazer de tudo para conquistar um título. Então, o ano de montar panela, principalmente quando se trata do nome pesado que, não do, que nem o nome do Lakers, né? O ano de montar panela vai ser o ano de 27. O problema desses jogadores é a questão de contrato. Então, esses jogadores, a tendência é que eles peçam ainda mais dinheiro para sair do time deles, para que compense, né? Para sair do time deles. E, ou se não, talvez eles até reduzam um pouco o salário para montar uma panela para ganhar um campeonato em outro time. E aí um exemplo disso seria, sei lá, o Jokic. Eu acho que ele não vai sair do Denver. Mas se ele fosse sair do Denver, ele não ia para querer montar panela num time ruim. Ele queria montar panela com um jogador foda. E nesse caso, um time que pode ter um cap salarial gigantesco, caso não renove com o Reeves, é o Lakers. Vai ter um cap salarial suficiente para pegar dois jogadores de 50 milhões aí. Isso ia prejudicar o banco e o restante do time titular, né? Então, sei lá, dá para pegar um de 50 e um de 30, ou dois de 40. E aí, olha só a quantidade de jogador que vai estar na Free Agency 2027. Com o Lakers, imagina o Lakers com um cap salarial gigantesco, podendo pegar qualquer um desses jogadores aqui, ó. Só chegar e dizer, não, eu quero você no meu time, eu vou pagar tanto. Vem. Tá entendendo a questão? Obviamente, a maioria aqui vai estar 1 ou 2 anos mais velho, mas eu não vejo problema nisso, ó. Até o Michael Porter Jr. vai estar provavelmente esse salário dele, ninguém vai querer dar outro salário de 35 milhões para ele não, vai querer dar um salário de, ou até mantenha, né? Mas a questão é essa, olha a quantidade de jogador com nome pesado, que a gente sabe que já fez muita coisa em playoff, igual é Andrew Wiggins, Draymond Green, fim de carreira, imagina ele vindo pro Lakers ali por uns 10 milha, entendeu? Ó, o Miles Bridges nunca foi muito bom no playoff, até porque eu acho que ele nunca foi, né? Jogando por Charlotte. Vai ter um Cam Johnson, Kuminga, até o Caio Kuzma, desgraça, que já ganhou um título com o Lakers, vai estar disponível na Free Agency de 27. Então, todos esses jogadores vão estar na Free Agency de 27 e vai dar para montar uma panela. Se o Lakers não comprometer o seu cap salarial. E para não comprometer o cap salarial, não é, a questão não é não renovar com o Reeves. É dar o contrato que ele quer. 241 acho que ele não vale. Então eu daria ali uns 35 no máximo por Reeves. Eu acho que é o que ele vale, visto que ele não entrega nada na defesa, não é bom de playoff, mas é um bom pontuador. E aí eu coloquei aqui o dilema, né? Pagar esse montante pode asfixiar o complemento, o teto salarial, que seria o salary cap da equipe nos próximos anos. Então, se o Lakers vai focar em 27, visto que tem um monte de jogador com nome pesado na free agency, ele não pode dar um 40 milhões por Reeves. E infelizmente eu acho que provavelmente isso é o que vai acontecer. Para não perder o Reeves de graça, porque eu não vou mentir não, seria muito complicado perder o Reeves de graça. Eu não queria que ele ficasse no Lakers, porque ele não agrega em nada pro Luka, defensivamente, só em ataque. Mas aí o Luka já é o melhor jogador ofensivo da liga. Então, eu acho que não compensa dar os 40 milhões que o Reeves quer. E aí, meu amigo, eu fiz essa apresentação aqui até inclusive usando Gemini, aconselho. É bem simples, eu peguei vários contextos, fiz várias pesquisas e eu só pedi para ele montar a apresentação. E aí aqui tá um exemplo, né? Que é muito parecido à situação do Dennis Schroeder na época em 2021, Paul Reeves agora desse ano, né? Ou seja, ele vai declinar essa player option buscando contrato máximo. E aí, não sei, cara. Eu não perderia o Reeves, mas eu também não pagaria 40 milhões para ele.
E aí o Lakers agora tá num dilema muito complicado. O que é que faz da vida, né? Acho que acho que o problema do Reeves nem é questão de inconsistência, eu acho que é mais questão de. Quer dizer, não é questão de lesão, é mais questão de inconsistência mesmo nessa, quando a gente fala de playoff. E aí eu já botei já um dado do primeiro jogo, né? Ele entregou apenas 8 pontos e um péssimo aproveitamento. Ele fez 3 de 16. Aí isso é complicado. Muitos vão dizer que foi culpa da lesão, mas quando a gente vem para a estatística dele aqui em playoff, a gente entende que não foi culpa da lesão não, porque senão aí então quer dizer que 3 temporadas ou 2 temporadas ruins de playoff, então foi tudo por causa de lesão, quer dizer que todo playoff ele tem lesão. Então acho que a justificativa de ter sido questão de lesão, acho que ela não é viável aqui não. Bom, o estudo de caso era esse. Vocês comprometeriam 40 milhões aí por Reeves, um valor que inclusive foi o valor da renovação do Chet Holmgren com o OKC, e inclusive do J-Dub, né, o Jalen Williams, também pegou esse valor, né, de 40 milhões. Então, se o Lakers der um valor desse pro Reeves, significa que ele está dizendo que o Reeves é tão bom quanto eles dois. E na minha opinião, não é. Então é isso. O Lakers pode estar entregando o seu futuro para um Reeves que talvez não valha a pena o valor que eles vão pagar pelo jogador. Como eu disse, não vale a pena perder ele assim de graça, mas pagar 40 milhões para um Reeves, eu acho que não vale a pena. É isso. Bom, espero que vocês gostem do vídeo e agradecer também aos comentários do vídeo anterior. Muita gente comentou, eu fiquei até surpreso. Então, muito obrigado e é isso. Valeu!